O vídeo de hoje para falar sobre a intenção da diretoria do Paysandu em contar com esse atacante experiente no futebol brasileiro para a sequência da Série C do Brasileirão, que é o ponta esquerda Fernandinho, jogador que atualmente está com 37 anos de idade, passagens, por exemplo, pelo São Paulo, Flamengo, Grêmio, futebol da Itália, da China e voltou para o Brasil em 2023, até de uma forma surpreendente para o Retrô, na disputa tanto do Campeonato Pernambucano, onde conseguiu fazer uma boa participação, chegando até a final, e também na Série D do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado na segunda fase de mata-mata, né, as oitavas de finais. Lembrando que quem sobe para a Série C é o time que chega até a fase semifinal. O Retrô acabou sendo eliminado para o Maranhão em cobranças de pênalti. Sobre o Fernandinho, ele tem um projeto até interessante com o Retrô, inclusive com uma premiação bem alta, né, para um possível acesso agora nessa atual Série D. Não foi possível, mas a intenção do Retrô é seguir com essa mesma base para a Série D e o Campeonato Pernambucano também, obviamente, da temporada que vem. Em relação ao Fernandinho, ele que geralmente pode jogar na ponta esquerda, também na ponta direita, é um jogador que sempre teve bastante velocidade e apesar da sua idade atualmente, né, já com 37 anos, vem de uma boa temporada, marcou 6 gols em 23 jogos, agora, né, em 2023, sendo 3 bolas na rede em 13 participações na Série D do Brasileirão. Pode fazer os dois lados, eu vi alguns lances dele no Retrô também, na ponta direita, caindo pelo lado esquerdo também, ele que é canhoto, tem 1,73 m de altura, essa versatilidade também, às vezes jogando até mesmo como um segundo atacante, tanto é que ele sempre marcou muitos gols, principalmente na sua passagem recentemente no futebol chinês. Um jogador de muita força física, bate bem na bola de fora da área, sempre gostei demais da conta do Fernandinho, inclusive nesse ano, né, ali meados de maio, se eu não estiver enganado, eu até fiz um vídeo falando sobre o Fernandinho, que ele poderia ser uma boa alternativa para a dupla Repá, né, nessa disputa da Série C do Brasileirão, agora depois da participação do Retrô na 4ª Divisão Nacional, tendo essa procura oficial diretamente com o atleta. Essa informação confirmada lá pelo repórter o Luizinho Moura, da Rádio Liberal. Muito obrigado a ele que confirmou ainda nesta tarde de quarta-feira, tá certo, quarta-feira. Em relação, por exemplo, outras informações lá do site O Futebol Interior, revelou alguns detalhes de conversas com o dirigente do Retrô, que garantiu que a ideia do Retrô nesse momento não é vender o Fernandinho, pois ele é uma peça importante dentro do elenco e mesmo com a eliminação do clube na Série D do Campeonato Brasileiro, o Fernandinho ele segue envolvido nos planos do clube. Abre aspas. A negociação não andou por um projeto do atleta. Ele hoje é parte fundamental no Retrô, não quer sair para jogar em outro clube, está envolvido com o nosso projeto, fecha aspas, foi o que declarou esse importante dirigente do Retrô, né, o clube pernambucano, que mais uma vez bateu na trave para conquistar o seu acesso. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Fernandinho. Acho um jogador muito interessante para essa reta final da Série C, é bom que no Brasileirão, né, da 3ª divisão, acabou tendo essa brecha para poder inscrever jogadores no máximo, né, tem até dia 25 de agosto, algumas outras informações até o dia 15 de setembro, né, para a substituição de outros atletas, pode ser uma alternativa tanto para buscar outros jogadores já empregados, né, em divisões acima no futebol nacional, quanto também, por exemplo, atletas livres no mercado da bola. Só para falar aqui rapidamente sobre o Fernandinho, já comentei sobre as suas principais características de jogo, vou deixar o seu mapa de movimentação na última participação no Campeonato Chinês, na temporada de 2021, segundo o SofaScore, pode observar bastante preenchido ali pelo lado esquerdo do campo, porém, você pode observar que não está aquele jogador muito pelas beiradas, e sim mais bem preenchido no meio de campo. Uma função quase como um segundo atacante, talvez um meio campista, um meia esquerda, um meia direita, também, por exemplo, na sua última participação no futebol brasileiro, em 2017 com a camisa do Grêmio, aí sim como um ponta, né, um ponteiro, tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo no Brasileirão de 2017. Ele que começa sua carreira ainda nas categorias de base da Portuguesa do Paraná, passa também no Central em 2005, Ferroviário, Irati e no Grêmio Barueri, onde começa com bastante destaque na temporada de 2008, naquela época que o Barueri também jogou a Série A do Brasileirão. É contratado pelo São Paulo em 2010, faz uma boa temporada, fica por lá de 2010 a 2012 e é contratado pelo Al Jazeera dos Emirados Árabes. Joga no Atlético Mineiro em 2013, foi campeão da Libertadores também naquela ocasião, com 7 gols marcados em 27 jogos, vai para o Grêmio, sem grande destaque em 2014, da mesma forma no futebol italiano pelo Hellas Verona, né, na temporada de 2015, somente 6 jogos e volta para o Brasil. O Fernandinho ficou muito mal, né, naquele período ali, o futebol dele, tanto em 2015 pelo Grêmio, na reta final do ano, no comecinho também de 2016, as coisas não andando, até o seu retorno, né, ele passa rapidamente no Flamengo de empréstimo, marca 4 gols
e 3 assistências em 32 jogos e retorna para o Grêmio, tendo, sem sombra de dúvidas, né, o seu melhor ano na carreira, com 12 gols marcados em 59 jogos, campeão da Libertadores. Essa passagem no futebol chinês, não jogou no ano passado, em 2022, e de forma surpreendente agora em 2023 apareceu no Retrô. Pode deixar sua opinião também sobre esse ótimo jogador, acharia uma opção sensacional. Nosso vídeo de hoje para falar sobre esse meia atacante, ponta esquerda, meia central, que foi oferecido para o Paysandu na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e recusado pelo técnico Hélio dos Anjos, que é o jovem Juninho Carpina. Ele tem apenas 23 anos de idade, revelado nas categorias de base do Náutico, inclusive teve boa passagem sob o comando do Hélio dos Anjos, lá naquela Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Ele nunca foi um jogador 100% titular na segunda, porém entrava no segundo tempo, conseguia dar uma boa sequência nas jogadas, teve um bom destaque também no Timbu nas categorias de base, acabou perdendo espaço na equipe profissional e sendo repassado ao futebol europeu do Chipre, né? Um futebol europeu na parte mais alternativa. Ele jogou por uma equipe chamada Akhritas Chokrakas, acho que essa é a pronúncia correta, difícil pra caramba, né? Foram 14 partidas por lá, nenhum gol marcado, também nenhuma assistência. Então não conseguiu se adaptar ao futebol europeu, ele que disputou a primeira divisão da Liga Cipriota. Tinha um contrato por lá até maio de 2024, o Náutico, que negociou o jogador gratuitamente, acabou ficando com, ainda tem, né, 25% dos seus direitos econômicos de uma eventual venda. Então o Hélio dos Anjos confirmou na sua coletiva de imprensa, após a vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, aquela virada absurda, espetacular, por 4-2 diante do Náutico na Curuzu. O próprio Náutico do Juninho Carpina, né, ex-jogador do Timbu, acabou sendo oferecido e negado pelo técnico Hélio dos Anjos. Tanto é que ele acabou já acertando. Então a gente pode imaginar que esse oferecimento aconteceu há pelo menos 2, 3, 4 semanas atrás, já que o Juninho Carpina ele assinou um contrato com o Operário do Mato Grosso, que estava na disputa das oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro, acabou sendo eliminado, aliás, oitavas não, naquela primeira fase de mata-mata, né, foi eliminado para a Portuguesa do Rio de Janeiro, e ele participou de somente uma partida, 26 minutos no segundo tempo, na derrota do Operário fora de casa pelo placar de 4-0. Então firmou esse contrato agora em 2023, pode ser que continue para 2024 no Operário, né, na disputa do Campeonato Mato Grossense, ou não, 23 anos de idade, segundo o site Transfermarkt, ele rescindiu o seu contrato no futebol cipriota para fechar com o Operário nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Juninho Carpina, se poderia ser um nome útil, né, nessa atual temporada de 2023, como a gente já encaminha para a reta final, né, somente mais 2 jogos para a finalização. Tomara a tendência é essa, com o Paysandu se classificando para a fase final, tem mais alguns jogos. Sobre o Juninho Carpina, poderia ser um bom nome? Acredito que sim, porém no máximo para a composição do elenco. Não vejo o jogador chegando a essa altura da competição e conseguir uma vaga como titular no meio de campo, ou até mesmo pelos lados, né, pelas beiradas. Já jogou na meia esquerda, na meia direita também, vestindo a camisa do Náutico. Então seria um jogador para a composição do elenco. Eu acredito que, entendendo como pensa o Hélio dos Anjos, se fosse para um começo de temporada em 2024, um jogador chegando na disputa do Campeonato Paraense, identificando ali as suas principais virtudes, né, e principalmente dando tempo para ele se adaptar, conseguir jogar um nível mais baixo, né, do que em relação, por exemplo, a essa Série C do Campeonato Brasileiro, o cara vindo lá do Chipre também, que tem uma qualidade muito inferior ao futebol praticado aqui no Brasil. Esse período de adaptação, eu penso que não seria suficiente, né, para o Juninho Carpina se destacar em uma terceira divisão vestindo a camisa do Paysandu. Sobre as suas principais características de jogo, vou deixar aqui para vocês também o seu mapa de movimentação do Juninho Carpina na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, onde eu falei para vocês, né, que ele conseguiu jogar até com uma certa frequência com a camisa do Náutico. Pode observar que está bem preenchido na ponta direita, né, ali pelo lado direito, algumas manchinhas também pelo lado esquerdo, fazendo essa função central, jogador que é bastante versátil nesta parte do campo. Ele que tem 1,72 m de altura, é destro, geralmente ali pelo lado esquerdo. Ele busca jogadas para dentro, para buscar, por exemplo, uma finalização, um cruzamento para dentro da grande área. Tem boa mobilidade, arrisca bom chute de longa distância. É um jogador bastante driblador, né? Entra no segundo tempo, consegue, não é, digamos, aquele velocista de explosão, porém é aliado à técnica. Um jogador bastante técnico e ao mesmo tempo habilidoso com a bola nos pés. Um jogador que nas categorias de base do Náutico também marcava muitos gols, né, em finalizações de fora da área, até mesmo em cobrança de bola parada.
no profissional do Náutico, jogou ali mais pela ponta direita, um jogador de maior velocidade, de bons cruzamentos para dentro da grande área, acabou tendo essa oscilação na sua carreira e sendo negociado com o futebol do Chipre. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você aceitaria ou não o Juninho Carpina para esse finalzinho de Série C. Segundo o Hélio dos Anjos, né, não era um jogador tão útil assim para Terceirão, tanto é que acabou fechando com o Operário na reta